Olá, leitores da Folha de Pernambuco, olá para você que nos acompanha aqui no canal no YouTube. E a nossa conversa de hoje é sobre as pequenas reformas. E eu tenho certeza que você deve estar pensando, é barulho para cá, é sujeira para lá, e nada pode ficar pior quando o orçamento está apertado. Mas calma, tudo isso pode ser resolvido com a ajuda de um profissional, pesquisando o preço certo e sabendo o que se quer. A Folha veio até a Ferreira Costa e vai te ajudar com esse assunto. E quem veio bater um papo com a gente, Alexandre Fernandes, ele que é gerente de Trading Marketing aqui da Ferreira Costa, para dar essas dicas, conversar sobre essas reformas. Alexandre, muito obrigado por ter recebido a Folha de Pernambuco. E minha primeira pergunta é, quem quer fazer reforma, o que é preciso fazer? Qual é o primeiro passo? Bom, eu que agradeço também estar aqui, né? É uma pergunta um pouco complicada essa, né? Qual o primeiro passo? Primeiro, eu sempre falo que qualquer reforma, você tem que entender o que você quer extrair dela, né? É uma reforma que tem uma finalidade estética, é uma finalidade estrutural, porque a reforma, às vezes, parece na cabeça das pessoas que é uma coisa fácil de fazer. Mas quando você vai fazer é que você percebe as possibilidades, né? Não só de melhoria, mas também de problemas que você pode ter por não ter tido planejamento, ou ter faltado alguma coisa nesse processo de análise da reforma. Então acho que a primeira coisa que a pessoa deve fazer é planejar, né? O que ela quer de um ambiente, o que ela busca daquele ambiente, né? Torná-lo mais funcional, torná-lo mais bonito, torná-lo mais útil no sentido assim de ser mais versátil, enfim, né? São uma série de características, né? Então acho que a primeira coisa que eu acho que a pessoa deve fazer quando pensa em reforma é planejar o que eu quero da minha reforma. A gente está falando de planejamento, mas então vamos lá para os erros. Além de quem não planeja, quais são os outros erros que as pessoas cometem dentro de uma reforma? Bom, a falta de planejamento, que é o grande erro, leva a outros erros, né? Se você não planeja o que você vai fazer, você está correndo riscos, né? Risco de ter desperdício, uma obra suja, risco de você não estar fazendo a obra adequada, muitas vezes, àquele ambiente, naquela situação que as pessoas vão viver, que você vai viver, né? Então, por exemplo, às vezes você está numa questão de reforma simples, aqui mesmo, né, uma coisa básica, né? Você tem aqui problema de fiação, sei lá, você tem problema de pintura sobre pintura, você tem problema de instalação elétrica, né? Você pode ter um problema também com relação à instalação hidráulica, né? Então, de repente, se você está planejando, está prevendo tudo o que vai precisar fazer, né, você vai conseguir um bom resultado no orçamento, né, um bom resultado na pesquisa de produtos. É importante, inclusive, que a gente tenha, numa reforma, um especialista, né? Uma pessoa que possa ajudar a gente, seja um arquiteto, seja um engenheiro, né? Seja, às vezes, até a pessoa às vezes, que não tem aquela condição para poder ter esse profissional, mas ter o seu pedreiro, ou se garantir dentro de uma revenda, em uma loja, né? Que tenha vendedores especializados, que podem dar dicas. O importante é que, além do planejamento, né, quem vai reformar, né, esteja pesquisando, esteja vendo tudo que pode ser fazer antes de iniciar uma obra. E aí agora a gente vai para um segundo ambiente, pegar algumas dicas com ele. Vamos lá? E a gente veio para um segundo ambiente para pegar as dicas com o Alexandre. Alexandre, é você e o nosso leitor agora. Dá as dicas para a gente das reformas. Pois é, obrigado. Eu estava falando sobre a questão de reforma, que você tem praticamente dois tipos de reforma, né? Aquela que é a estrutural e aquela que é a mais estética, né? E o mais importante, né, como eu estava falando, é a preocupação daquilo que a gente quer entender como mais importante, né, até porque envolve o bolso, envolve o dinheiro, né? Então tem alguns problemas muito importantes, até quem quer fazer a reforma estética, que é verificar se o ambiente tem bolor, mofo, se tem alguma infiltração, ou se a chuva de repente está batendo e está causando algum problema, né, nessa área interna, porque muitas vezes a pessoa vai botar um revestimento, papel de parede, vai pintar e não vai dar certo, né? E outro problema também é as pessoas se utilizarem para economizar de produtos que não têm qualidade. Então a pessoa, não, vou economizar numa obra, então vai comprar de repente produto mais barato, um móvel mais barato, sem pensar que você ganha na sua reforma quando você tem a questão da durabilidade. Não, a durabilidade, limpeza, funcionalidade, tem uma série de coisas. Então a gente tem algumas dicas, às vezes, que são importantes, né? Por exemplo, eu vejo de derrubar uma parede, quebrar um piso, enfim, eu tenho produtos hoje que a gente consegue utilizar, né? Como a questão aqui dessa cartela, desse tipo de pastilha, que inclusive ela está dentro de uma nova tecnologia, que é uma tecnologia 3D, que ela dá uma profundidade, ela dá, né, um conceito diferente, que ela pode ser aplicada, né, por cima de um revestimento que já existe.
né? Se aquele revestimento está ok, não tem problema hidráulico, não tem algum problema que ele pode ser colocado alguma coisa sobre ele, isso é uma opção. E tem várias, hoje eu tenho isso, eu tenho imitação inclusive de madeira, né? Seria uma peça fácil de aplicar, ela não exige muito tempo, né? Para que você possa estar apresentando ela, né? Com uma coisa diferenciada na sua reforma. E assim, várias coisas, né? Papel de parede, isso aqui está muito na moda, né? Isso aqui foi uma coisa que até os anos 90, por aí, se usava, deu uma parada, e agora, hoje o papel de parede, não só o papel de parede, especificamente para a área interna, mas papel de parede também que pode ser usado hoje em áreas úmidas, né? Papel de parede, inclusive, que pode ser feito até em gráficas, enfim, personalizado. Isso está super bacana para você, às vezes, aplicar na superfície lisa, que você quer dar uma cara diferenciada, quer dar uma personificação no ambiente, enfim. Então você tem hoje várias coisas que você pode usar numa reforma que não é exatamente aquela coisa rígida que muita gente tinha antigamente, que era o piso, o revestimento trocado, né? Então tem opções. Quer se manter informado? Continua lendo a Folha de Pernambuco. Folha de Pernambuco, você lê, todo mundo lê.